Muito bem, então estamos aqui em mais uma aula de física e o assunto de hoje vai ser potencial eletrostático e TEC, teorema da energia cinética. Então, primeiro de tudo, lembrar que uma carga positiva ou negativa, ela gera um potencial elétrico ou eletrostático no meio. Se a carga for positiva, ela vai gerar potencial positivo. E se a carga for negativa, ela gera um potencial negativo. Esse potencial sempre vai ser medido em volts e ela depende da carga e da distância. Bom, nesse desenho nós temos aí uma carga positiva e em azul são as linhas de força ou as linhas de campo elétrico, que é material aí de aulas passadas. Mas nesse capítulo de hoje a gente vai falar sobre potencial elétrico. E potencial elétrico está nessas linhas pontilhadas. Perceba que essas linhas sempre formam circunferências, mas a gente tem que pensar em 3 dimensões. Na verdade, nós temos linhas esféricas. E essas linhas esféricas, elas são dependentes da distância. Quanto maior a distância, menor vai ser o potencial elétrico da carga. Perceba também que essas linhas a gente chama de linhas equipotenciais, ou seja, elas têm o mesmo potencial elétrico. Então, perceba aqui nesse exemplo, nós marcamos aqui 3 pontos. Ponto número 1, número 2 e número 3. E esses 3 pontos, elas estão sempre na mesma linha. Ok? Então, se 3 pontos estiverem exatamente em cima da mesma linha, elas não têm diferença de potencial entre elas. Ou seja, os 3 pontos estão em cima de uma linha equipotencial. Equi mesmo, então mesmo potencial. Agora, se você tiver, por exemplo, pontos em locais diferentes, em linhas diferentes, nós temos aí diferenças de potencial. E aqui eu vou pedir para você aí, para que me diga qual desses 3 potenciais, número 1, número 2 ou número 3, é maior e também qual é o menor. Então vamos lá, tente pausar o vídeo antes de responder essa primeira pergunta. Bom, espero que você tenha conseguido. Isso é muito importante, porque estamos aqui na aula teórica, né? E essa é uma das partes teóricas importantes desse assunto. O ponto que tem maior potencial é aquele que está mais perto da carga. Portanto, é o ponto número 2. Lembre-se que o potencial elétrico depende da distância. Como eu disse, quanto maior a distância da carga, menor vai ser o potencial. O ponto número 2 é o que tem mais potencial. Depois, em seguida, o número 1. E depois, o número 3. O número 3 é o que está mais distante. Observe aí as linhas equipotenciais. Então, temos aqui a primeira fórmula desse capítulo. P de P, ou seja, potencial num ponto P, é igual a K0 vezes Qzão em cima, dividido por D. K0 é a constante eletrostática no vácuo. Esse valor ele dá no enunciado dos exercícios. Então, K0 vale 9 vezes 10 a nona unidades em sistema internacional. O Q é a carga, pode ser tanto positiva quanto negativa. A carga sempre é em coulomb. E por último, D é a distância, ok? D é a distância da partícula até o ponto que você quer medir o potencial. Então perceba aí no desenho que você pode ter vários potenciais diferentes, A, B, C ou ponto P, por exemplo. E para calcular o potencial, que é em volt, sempre em volts, você vai substituir os valores da carga e da distância. Nunca se esqueça que a distância é sempre em metros.
Muito bem, então analisando um pouco melhor aí esse potencial, Vp igual a K0, Q sobre D de distância, temos aí um desenho aqui na nossa esquerda, em que você tem aí pontos P1 e P2. Então, como eu disse, né, o ponto P1 tem um potencial maior, porque ele está mais perto da carga, e o ponto P2 tem um potencial menor, porque ele está mais longe da carga. Perceba aqui na fórmula, a distância está sendo dividida, K0 vezes Qzão dividido pela distância, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a distância, menor é o potencial eletrostático. Perceba aqui também, né, que temos dois gráficos. Um gráfico é de uma carga positiva, outro gráfico é de uma carga negativa. Na carga positiva, perceba que o potencial ele decresce com o aumento da distância. Muito bem, agora nós temos uma coisa muito importante, é que já disse que quanto maior a distância, menor o potencial, e se a distância for o dobro, ok? Se a distância dobrar, o potencial cai pela metade. Se a distância dobra, o potencial cai pela metade. Porque são grandezas inversamente proporcionais. Continuando. Agora, imagina que você não tenha uma carga, mas tenha várias cargas. Cargas Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ou Qn, em que o n é o número de cargas. E as respectivas distâncias de cada carga até um ponto. Ponto P pode ser um ponto geométrico, aí como se segue no desenho. E a distância das cargas são D1, D2, D3 e assim por diante. Para que você calcule o potencial no ponto P, cuja fórmula é Vp igual a K0 vezes Q sobre D, para calcular o potencial total, você precisa somar os potenciais de cada carga naquele ponto P. Então, o potencial resultante vai ser a soma dos potenciais de cada carga. O V1 mais V2 mais V3 e assim por diante. Nunca se esqueça que K0 é a constante eletrostática no vácuo. E ela é uma constante valendo 9/10 a nona. Continuando. Então, novamente, aqui nós temos a parte teórica falando sobre as superfícies equipotenciais. E as superfícies equipotenciais, elas são paralelas entre si e perpendiculares às linhas de força, como você lembra. Então, perceba aí, né, no desenho, que você tem uma placa metálica com cargas positivo na esquerda e negativo para a direita. Então, as linhas de força, elas estão para a direita, sempre saindo do potencial para o maior, potencial maior para o potencial menor, ou seja, do positivo para o negativo. E você consegue definir duas linhas ou superfícies equipotenciais, VA e VB. Perceba aí que o potencial VA ele é maior do que o potencial VB. Por que o potencial VA é maior do que o potencial VB? Justamente porque o VA está mais próximo do polo positivo, do potencial maior, ok? Então perceba aí que nas mesmas linhas as superfícies são equipotenciais, ou seja, a tensão em volts é a mesma. Isso é muito importante porque a seguir a gente vai falar sobre trabalho eletrostático. Muito bem, então trabalho no campo elétrico é uma energia. A energia necessária para tirar uma carga, Qzinho, de um potencial A para um potencial B. Lembre-se que o potencial sempre é em volts. Então temos aí VA é o potencial do ponto A, VB é o potencial no ponto B. Que você vai calcular com aquela primeira fórmula. VA é igual a Qzão sobre D, que é a distância. Né? Assim como o VB também, a mesma coisa, você vai calcular. E para você calcular o trabalho necessário aí para tirar a carga do ponto A até o ponto B, então temos a formulinha. Trabalho de A até B é igual a carga Q
sempre em coulombs, vezes a diferença de potencial, VA menos VB em volts. Então você vai calcular aí o potencial de A, o potencial de B, vai subtrair uma da outra e vai multiplicar pela carga. Perceba aqui, né, voltando naqueles primeiros desenhos, primeiras figuras, né, quando você tem linhas equipotenciais, uma linha do mesmo potencial, a diferença de potencial vale zero. A diferença de potencial vale zero. Por quê? Porque eles estão na linha equipotencial, mesmo potencial. Isso vai fazer com que, se você tirar uma carga do ponto 1 e vai até o ponto 2, o trabalho vai ser quanto? Então, se estamos em linhas equipotenciais, o trabalho vai ser zero, ok? Isso é muito importante, anote no seu caderno. Em linhas equipotenciais, a energia ou o trabalho sempre é igual a zero. Continuando. Agora, se existir realmente diferença de potencial, ou seja, se a diferença de potencial não for zero, é possível calcular a diferença de velocidades. Então, novamente aí no desenho, você tem, saindo do ponto A até o ponto B, é a partícula. No ponto A, a partícula tem uma velocidade VA. No ponto B, ela vai ter uma outra velocidade VB, se os potenciais forem diferentes. E aí, pelo teorema da energia cinética, TEC, o trabalho resultante para tirar a carga que é do ponto A até o ponto B é igual a variação da energia cinética. O trabalho resultante é igual a delta energia cinética, em que o delta, como você já sabe, é a variação. A energia cinética de B menos a energia cinética de A. Ou seja, para calcular a velocidade da carga final, partindo aí de um ponto A e considerando as diferenças de potenciais do ponto A e do ponto B, você utiliza o teorema da energia cinética, em que variação da energia cinética é a energia cinética de B menos a energia cinética de A. E nunca se esqueça, né? Tem que lembrar também que energia cinética era aquela formulinha mv² sobre 2. Portanto, na última linha aí, como você pode observar, trabalho resultante é igual a mvb² sobre 2 menos mva² sobre 2. Em que esse trabalho aí, você já sabe calcular usando Q vezes ΔV, que é aquela segunda fórmula. Muito bem, então chegamos aqui no formulário dessa aula de hoje. Então, para concluir, revisando novamente as três relações conceituais ou três fórmulas. Primeiro, potencial elétrico V é igual a KQ sobre D, em que o K é uma constante, que é a constante eletrostática do meio, vale 9/10 a nona. O Q é a carga da partícula, pode ser positiva ou negativa. E a distância é a distância da carga até o ponto P, em que a distância é sempre dada em metros e V é o potencial sempre em volts. Trabalho. Trabalho para deslocar uma carga de um ponto A até o ponto B é igual a Q vezes VA menos VB, em que o VA e VB você vai ter calculado utilizando a primeira fórmula do potencial elétrico. E por último, teorema da energia cinética. Se você precisa calcular a velocidade da partícula, você usa esse conceito de que o trabalho resultante é igual a variação da energia cinética em B menos energia cinética em A, em que a energia cinética é igual a mv² sobre 2. Bem, então essa foi a aula teórica e nos próximos vídeos a gente vai fazer exercícios relacionados a esse tema.